Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. Olá! Hoje a gente vai, mergulhar a fundo numa questão importante aqui do Rio, os direitos e as negociações dos trabalhadores da Conlurb. Isso aí, a Companhia de Limpeza Urbana, né? Um tema sempre quente. Exato. Chegou pra gente uma análise bem completa do Acordo Coletivo de Trabalho, agora de 2024-25, sabe? E também um outro material que faz a gente pensar mais na frente, nas negociações de 2025. E o interessante é que compara a situação daqui com um projeto de lei nacional. Ah, essa comparação é chave. Coloca as coisas em perspectiva, né? Pois é. Então, a nossa conversa aqui hoje é para tentar entender o que de fato foi conquistado agora, nesse último acordo, né? Certo. O que está valendo hoje. Isso. E quais são os desafios que, já estão aparecendo para a próxima rodada e o que essa tal lei nacional poderia, significar para eles. Faz todo sentido essa clareza. Até porque na prática, para o trabalhador... Totalmente. E olha que interessante, a análise que a gente recebeu menciona uma iniciativa muito bacana. Uma cartilha explicando o acordo de um jeito simples. Ah, que legal. Isso ajuda muito. Sim. Ideia da Márcia Marques, ela é agente de preparo de alimento lá na Conlurb mesmo e teve apoio do Grupo Jaen, do Eliel Mazelo, para traduzir o juridiquês, né? Fundamental, porque, convenhamos, acordo coletivo não é a leitura de cabeceira, né? Definitivamente não. E a fonte até cita um trabalhador que disse algo como: "Nossa, agora eu entendi meu vale alimentação, como é que funciona o plano." Isso mostra o impacto, né? Com certeza. Informação acessível é poder para o trabalhador no dia a dia. Bom, então vamos começar pelo agora. Esse acordo atual, que vale de novembro de 2024 até outubro de 2025, firmado entre a Conlurb e o sindicato, o Ciemaco Rio. O que ele trouxe de concreto? Vamos lá, destrinchar isso. Olha, pelo que a gente viu aqui, alguns pontos chamam a atenção. O piso salarial, por exemplo, foi para R$ 1.766. Certo. E isso representa um reajuste de quanto? Deu 4,47% sobre os salários de outubro de 2024. E tem as horas extras também, né? A regra ficou 50% a mais nas duas primeiras e 100% a partir da terceira hora extra. E o importante, isso conta para calcular férias e 13º. Não fica perdido. Ah, isso é relevante, faz diferença no bolso, no final do ano e no descanso. Sim, e para algumas funções, como agente de preparo de alimento e técnico de enfermagem, ficou acertado o adicional de insalubridade em grau médio. Grau médio, que seria 20% sobre o piso, né? Exatamente, 20% sobre o piso salarial. Aí tem o vale alimentação ou refeição, né? O valor diário ficou em R$ 26,20. E tem uma regra meio curiosa, eu diria. O desconto de 20% que a empresa pode fazer só se aplica para quem ganha acima de R$ 7.758,82. O acordo também fala do plano de saúde e odontológico. Tem contribuições que variam e a cobertura pode ser estendida com algumas regras para quem se aposenta ou é demitido sem justa causa. Essa extensão é um ponto importante, dá uma segurança a mais nesses momentos de transição. Com certeza. E ainda tem outros auxílios, sabe? Auxílio creche de R$ 351,12, auxílio funeral de R$ 1.200 e um auxílio para filho com deficiência de R$ 643,68. Valores específicos, bom saber. Sim, além da cesta de Natal e um lanche diário também. São vários detalhezinhos. Olha, são conquistas importantes, né? Cobrem desde o básico ali, alimentação, saúde, até um suporte em situações mais difíceis como o funeral ou o auxílio para o filho. É verdade, mas aqui tem um ponto que a análise que a gente leu ressalta bastante e que é crucial. Tudo isso aí é resultado de negociação local. E periódica. Explica melhor isso. Local e periódica. Quer dizer, não são direitos garantidos por uma lei maior, uma lei federal, por exemplo. São conquistas que dependem dessa negociação, dessa queda de braço, que acontece todo ano ou a cada 2 anos entre a empresa e o sindicato. Ah, entendi. Então, a cada nova data base, que é o prazo para negociar... Exato. A cada nova data base, a negociação recomeça. E esses benefícios, eles podem ser mantidos, claro, podem até ser ampliados. Mas também podem ser reduzidos dependendo do quê?
da força de cada lado na negociação, do contexto econômico, político. Nossa, então não é algo garantido para sempre. Essa questão da periodicidade e essa vulnerabilidade que você mencionou parece central mesmo. É o ponto nevrálgico da negociação coletiva. Se esses ganhos não são permanentes, a próxima negociação, que já tem data marcada, né? 1º de novembro de 2025, ela ganha um peso enorme, não é? Sem dúvida. A pressão aumenta. E o que essa análise que a gente tem indica que deve, assim, esquentar a conversa dessa vez. Quais são os pontos de maior tensão previstos? A pauta deve se concentrar em 3 grandes eixos, basicamente. Certo. Quais seriam? Primeiro, claro, o reajuste salarial. A briga vai ser para repor a inflação do período, né? O INPC, provavelmente. E, óbvio, tentar um aumento real, algum ganho acima da inflação. O clássico cabo de guerra do reajuste. Sempre. Segundo eixo, os benefícios sociais. Com o custo de vida subindo, como a gente sabe, itens como a cesta de Natal, o vale alimentação, o auxílio creche, até o plano de saúde, a pressão vai ser por valores maiores. Faz sentido, a inflação corrói esses valores fixos rapidamente. E o terceiro eixo são as condições de trabalho. Aí entra a discussão sobre equipamentos de proteção individual, os EPIs, se estão adequados, se são suficientes. A revisão dos adicionais de insalubridade, talvez por outras funções ou revisão do percentual. E melhorias na estrutura mesmo, nos locais de trabalho. São temas que sempre voltam. Entendi. Reajuste, benefícios e condições. O que a gente viu fala de um complicador a mais para 2025, né? Algo no contexto. Exatamente. E é aqui que a coisa fica, digamos, particularmente complexa. E talvez mais tensa. É o contexto jurídico e político que a análise levanta. Jurídico e político? Como assim? É que têm surgido decisões judiciais recentes que tratam a Conlurb, na hora de pagar dívidas, de um jeito parecido com a Fazenda Pública. Fazenda Pública, tipo como se fosse um órgão do governo, prefeitura, estado? Isso. Mesmo sendo uma empresa de economia mista, né? Para fins de pagamento de certas dívidas, especialmente as trabalhistas que vão para a justiça, ela está sendo equiparada. Tá, mas e qual o impacto disso para o trabalhador lá na ponta? Fazenda Pública soa meio, sei lá, burocrático, distante. O impacto é direto e, olha, preocupante. Simplificando muito, significa que as dívidas trabalhistas da Conlurb, mesmo quando o trabalhador ganha a causa na justiça, podem ir parar na fila dos precatórios. Precatórios. Ah, aquela fila enorme para receber do governo que demora anos. Essa mesma. Pensa no precatório como uma promessa de pagamento do governo que entra numa ordem cronológica e, sim, muitas vezes leva anos para ser paga. Antes, muitas dívidas trabalhistas, por terem natureza alimentar, eram pagadas mais rápido. Certo. Agora, com essa interpretação equiparando a Fazenda Pública, o risco de cair nessa fila longa dos precatórios aumenta bastante. Nossa. E tem mais um detalhe para complicar. A Prefeitura do Rio baixou o limite para fazer pagamentos mais rápidos, que são as RPVs. Requisições de pequeno valor. RPV, lembro disso, era um jeito de receber valores menores mais depressa, né? Exato. O teto para ser considerado RPV era de 30 salários mínimos. A prefeitura reduziu para 10 salários mínimos. De 30 para 10? Isso é uma redução drástica. Muito grande. Caramba! Então ganhar na justiça pode significar esperar anos e anos para ver a cor do dinheiro? Exatamente. E aí, pensa no efeito disso na hora de negociar. Aquela ameaça de, se não negociar a gente entra na justiça, perde um pouco a força, né? E esse contexto todo, segundo a análise, cria um clima de quê? De desconfiança. Os trabalhadores podem sentir que as regras estão mudando para proteger a empresa. Sabe, tipo um jogo de cartas marcadas. Imagina a sensação de frustração. E por outro lado, a Conlurb ganha argumentos para dizer que tem dificuldades orçamentárias, para endurecer na negociação, usando essas decisões judiciais, a questão dos precatórios, como uma justificativa, né? Uma espécie de escudo financeiro e jurídico. Perfeito. Então a disputa em 2025 tende a ser mais do que só negociar índice de reajuste e valor de auxílio. Vai ser um embate mais profundo entre a manutenção de direitos históricos e essas estratégias que parecem buscar, sim, uma blindagem financeira da companhia.
Faz todo sentido. Fica um cenário bem mais complexo do que só a negociação em si. Muito mais. E aí, diante desse quadro local, que parece ficar, assim, cada vez mais complicado, com essas barreiras legais, financeiras aparecendo, a análise que a gente recebeu traz uma ideia, uma provocação interessante. Qual seria? Não devesse ser só a negociação do acordo local de 2025-2026. Ah, sim. Essa é a virada estratégica que o material sugere, né? Exato. O que seria essa alternativa? A sugestão é direcionar uma parte importante dos esforços, da energia, da mobilização da categoria para um objetivo maior, mais amplo, a aprovação de um projeto de lei, o PL 4146, de 2020, que está lá tramitando no Congresso Nacional, em Brasília. Projeto de lei federal, então. Isso, a lógica por trás dessa sugestão é buscar uma normatização de direitos em nível nacional. Entendi. E quais seriam as vantagens disso? Por que olhar para Brasília em vez de focar só aqui no Rio? A análise aponta várias vantagens. Primeiro, a amplitude. Uma lei federal valeria para todos os trabalhadores de limpeza urbana do Brasil inteiro, não só para os da Conlurb. Ah, criaria um padrão para todo mundo. Exato, essa é a segunda vantagem. A uniformidade. Criaria um piso mínimo de direitos em todo o país. Chega de tanta diferença de uma cidade para outra. Certo. Amplitude, uniformidade. E tem mais? Tem o principal, talvez. A força de lei federal. Direitos que estão numa lei federal são, pelo menos em tese, mais fortes, mais robustos. Ficam menos sujeitos às pressões locais de cada prefeitura ou empresa, a decisões administrativas que mudam de uma hora para outra, ou mesmo às dificuldades de uma negociação coletiva específica, como essa que a gente está vendo se desenhar aqui. Seria uma base mais sólida, então. Menos vulnerável a essas idas e vindas anuais. Essa é a ideia. Uma segurança jurídica maior. Vamos fazer uma comparação direta, então, para ficar bem claro para o pessoal que está ouvindo. O que o acordo atual da Conlurb oferece hoje versus o que esse PL 4146 propõe em nível nacional. Isso ajuda a gente a ver a diferença de escala, né? Com certeza, e a diferença é, olha, notável. Pega o piso salarial, por exemplo. O ACT da Conlurb hoje está em R$ 1.766,31. Certo? Certo. O PL 4146 propõe um piso nacional de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos hoje isso daria quanto? Mais de 2.800, né? Exatamente, mais de R$ 2.800. É uma diferença bem substancial em relação aos 1.766 atuais. Nossa, é quase R$1.000 a mais. E a jornada de trabalho? O ACT atual da Conlurb não especifica uma jornada diferente da regra geral da CLT. Né? O PL nacional fixa em 40 horas semanais, especificamente para a categoria de limpeza urbana. Deixa isso claro na lei. Entendi. E a insalubridade? Você falou que no ACT local ficou em 20% para algumas funções. Pois é. O PL nacional vai bem além. Ele propõe o adicional de insalubridade em grau máximo, que é 40% sobre o salário. 40%? O dobro? O dobro. E não só para algumas funções, mas para todos os trabalhadores da limpeza urbana, reconhecendo o risco da atividade de forma muito mais ampla. Isso é um reconhecimento importante do risco que eles correm todo dia, sem dúvida. E tem outro ponto fundamental: a aposentadoria especial. O ACT atual não menciona isso especificamente. Fica dependendo da regra geral lá do INSS, que vive mudando. Verdade. Já o PL 4146 prevê explicitamente na lei o direito à aposentadoria especial por causa da insalubridade da função. Deixa isso amarrado. Nossa, isso daria uma segurança enorme para planejar o futuro, né? Sabendo que tem esse direito garantido por lei. Total. E tem mais uma coisa, que é mais simbólica, mas também tem peso jurídico: o reconhecimento formal da atividade. Como assim? Enquanto a CT garante benefícios importantes para o dia a dia ali na Conlurb, né, o PL 4146 busca o reconhecimento formal em lei federal da atividade de limpeza urbana como essencial à saúde pública em todo o Brasil. Ah, isso é forte. Coloca a profissão num outro patamar de importância perante a sociedade e o Estado. Exatamente. Tem um peso simbólico e prático muito grande. Reforça o valor desses profissionais. Então, o cenário que está se desenhando é quase um dilema estratégico, né? De um lado, continuar a luta local,
aqui no Rio, que garante coisas importantes para o agora, para o dia a dia, mas que parece encontrar cada vez mais barreiras, como esses entraves jurídicos e financeiros que a gente falou. E do outro lado, apostar as fichas numa mobilização nacional por essa lei federal, o PL 4146, que promete um salto de qualidade enorme nos direitos, mas talvez seja um caminho mais longo, politicamente mais complexo de aprovar lá em Brasília. É isso. É exatamente esse o ponto crucial que a análise levanta. Esse PL 4146, ele representa o potencial para o que o texto chama de uma virada histórica para a categoria. Virada histórica é um termo forte. Porque oferece um patamar de dignidade, de segurança jurídica, de valorização que vai muito além dos ganhos locais, por mais importantes que esses ganhos locais sejam, claro. Entendi. Os ganhos locais são vitais, mas como a gente viu, são mais vulneráveis, né? Dependem da negociação do ano, do contexto daquela empresa específica. Isso, o acordo local protege o trabalhador no aqui e agora da Conlurb. Garante o vale alimentação de amanhã, o plano de saúde do mês que vem. Entende? Sim, o imediato. O projeto de lei nacional busca consolidar esses direitos. E outros ainda melhores, de forma estrutural, com força de lei para todos em todo lugar. A sugestão que fica implícita na análise é que, diante das dificuldades crescentes no cenário local, talvez a união nacional em torno desse PL seja a aposta mais estratégica, a que pode garantir avanços mais duradouros, mais significativos para toda a categoria a longo prazo. Ok, acho que a gente conseguiu cobrir bem os pontos, né? Fizemos um bom percurso aqui. Recapitulando rapidinho, a gente analisou as conquistas do acordo atual da Conlurb, esse que vai até outubro de 2025, detalhando piso, benefícios. Isso, depois a gente viu os desafios que estão complicando a próxima negociação local, principalmente esse contexto jurídico aí, que equipara a Conlurb à fazenda pública e a questão dos precatórios, que dificulta receber as dívidas trabalhistas. Em cenário local mais árido, digamos. Exato. E por fim, a gente explorou essa alternativa estratégica que a análise trouxe. Focar na aprovação do PL 4146/2020, lá em Brasília, uma legislação nacional que promete ganhos bem mais expressivos e teoricamente mais seguros e duradouros. Perfeito. A síntese é essa tensão, né? O acordo local como a garantia do presente, das necessidades imediatas, e o projeto de lei nacional como a promessa de um futuro com mais reconhecimento, direitos mais sólidos, mais uniformes para todo mundo da área. E não é uma coisa ou outra necessariamente, né? Não, claro que não. A análise não diz para abandonar a luta local, mas ela nos leva a pensar sobre como equilibrar as energias, as estratégias, como conciliar a defesa do que já foi conquistado aqui no dia a dia, com essa mobilização por um avanço estrutural em nível nacional. Faz sentido. E fica então a reflexão final, né? Provocada por essa análise toda que a gente discutiu. Num cenário em que as negociações locais parecem enfrentar ventos contrários cada vez mais fortes. Com a empresa talvez se fortalecendo juridicamente e politicamente para conter custos, será que a união da categoria e a pressão por uma lei nacional unificada não se torna o caminho mais eficaz? É a grande questão. Não só para garantir melhores salários e benefícios, mas para cravar de vez, sabe? O reconhecimento do valor essencial desses trabalhadores para a saúde pública do Brasil inteiro. Uma questão que, sem dúvida, merece muita atenção e muito debate daqui para frente. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a Voz da Limpeza Urbana luta por você que é trabalhador, por um sindicato forte e ético e por governança justa.